This meeting is being recorded. Bem, gente, a ideia, né, inicial, que já foi postergada, né, era a gente ter uma discussão sobre o Totem Tabu, que o Michael, ele leu esse livro de 250 páginas em um final de semana, porque ele é maluco, né? No mesmo final de semana, ele também leu o ensaio do Moço sobre mágica, né? Então, assim, ele é maluco, né? Mas tudo bem. Aí, só que aí ele teve compromisso, ele não pôde vir na última e depois nessa. Então, a gente vai começar agora, a partir desse próximo capítulo, né, que é o dinheiro mundial. E a gente vai, aos poucos... Eu ia falar que a gente ia chegando na metade, mas é mentira, né? A gente só chega na metade quando a gente chegar na revolução, nas religiões universais, né? Mas, enfim, a gente está caminhando para umas análises mais historiográficas, digamos assim, né? E menos puramente especulativas, embora, né, o Karatani desse jeito... É por isso que eu não sei se eu concordo totalmente com você, Felipe. Eu acho que o Karatani ele ia botar o negócio na parede e não queria estar lá. Eu fiquei pensando, eu falei isso, mas eu me arrependi, porque tem umas coisas nesse capítulo. Eu não li tudo, só avisando. Mas o que eu li, eu fiquei tipo, uma hora ele fala assim, então a gente não precisa de história. Depois fala assim, na verdade, a gente precisa de história. Eu falo assim, porra, cara. Não, pois é, quando ele fala sobre a coisa da origem do dinheiro, né? Não importa onde é tipo o dinheiro, mas na verdade ele começou aqui, tá? E ele tem uma história, a história é importante. Eu não sei o que ele entende por antropologia e arqueologia. Eu não sei, assim, o que ele estava querendo implicar aí. Eu tenho a impressão que a minha leitura tosca do Karatani nesse sentido é que, para ele, tudo é texto. Uhum. Sabe? Eu leio ele, eu acho, sim. E é bom que tá gravado, porque aí eu acho que pode ter esse momento eternizado, né? Para mim, o Karatani é a melhor coisa que pode sair de um leitor de Derrida, né? Tipo assim, se você está dizendo que tudo é texto, que tudo é remissão e referência e sei lá o quê e tudo mais, que seja como o Karatani, que você está lendo textos sobre coisas reais, além de textos ficcionais, né? Então, assim, e você está levando esse texto como algo que você não vai questionar o valor de verdade dos textos, né? Você vai assumir todos eles como um sistema de referências de que não faz sentido se perguntar, será que Weber está certo, né? Eu acho, inclusive, assim, o Karatani ele tem um funcionamento que eu acho que assusta um pouco as pessoas, que eu acho que o Karatani funciona meio que tipo ranqueamento de páginas do Google, né? Em que sentido? Ele vai onde tem mais, sei lá, tipo, na minha cabeça, né, imagina o Karatani botando assim, dinheiro no Google, né, no Google Scholar, né? Aí ele vê assim, quem tem mais citações? É o Polanyi. Então vamos ler o Polanyi, né? Quem tem mais citações sobre trocas? Esse tal de Marcel Mauss, né? E aí eu acho que assim, isso dá um lastro esquisito pro trabalho dele, porque é tudo reconhecível, só que ele põe em suspenso se Malinowski está certo ou errado. Assim, eu acho que é o derridianismo que deu certo, né, de certa forma, né? Então fica aí eternizada essa mensagem. Mas eu acho que isso aí que você falou, né? Ele fica meio esquisito, né? Que nem o Derrida também. Né? Derrida escreve mal pra caralho, assim, né? A gente pode fingir que ele escreve bem, mas, né? A escrita do Karatani é muito boa, assim, isso aí Não, ele o Karatani realmente escreve merece um prêmio, porque é tipo assim, quem consegue tipo resumir, sei lá, a teoria da mercadoria de Marx em 2 páginas, ele faz direitinho, assim, sabe? Tipo, é muito um poder de síntese tipo invejável mesmo, assim, eu acho que Sim. Não sei qual é a formação dele, mas ele escreve muito bem. Ele fez uma graduação em economia e economia na época, pelo que ele fala em algum lugar, ou o tradutor fala, que é o Gavin Walker, economia para o Karatani, economia na universidade onde ele estudou era ficar lendo os volumes do Capital e das teorias da mais-valia, né? Imaginando esse mundo doido, Japão pós-fascista, sabe? E aí, Renzo? Japão pós-fascista, em que a galera estuda Marx, né, na faculdade de economia, né? Tipo,
Mas tudo bem, né? Então, assim, mas é isso, ele tem essa formação em economia, aí depois ele virou um crítico literário, parece. E aí ele ficou rico com um livro introduzindo pós-estruturalismo no Japão, né? Que é tipo a cereja do bolo, né? Eu acho, assim. Ele é tão bom em resumir textos que ele ficou rico com isso, né? Enfim, Admirável. né? Admirável. Eu acho. Tipo, a gente fala, né, que o Zizek deve ser rico, né? Porque vende pra caralho. Não, o Karatani realmente ficou rico, né? Então, fica aí a lição. Raríssimo, né? Sei É. lá, mercado editorial japonês. Pois é. Mas, enfim. Então, o que ele começa, né? Como é que ele começa o capítulo sobre o dinheiro mundial? Primeiro que já começa, né? Tipo assim, dinheiro mundial, né, cara? Assim, eu amo que o Karatani, ele não tem meias palavras também, né? E assim, claro, ele vai definir o dinheiro mundial de forma, eu acho até bastante precisa, né? Mas eu acho que o que importa nesse capítulo, eu acho, assim, uma das teses que ele está querendo defender é que, primeiro, e muita coisa para mim ficou clara enquanto eu estava meio que arrumando, né, as coisas para apresentar, né? Mas, primeiro, o dinheiro, a circulação, uma economia, né, digamos assim, de troca, parceiros comerciais, isso não é algo que depende do capitalismo, né? No sentido de que as trocas mercantis elas vão ser bastante complexas, mesmo que o modo de troca de mercadorias, né, que é o modo C, seja um modo subordinado, né? Essa é a primeira coisa que eu acho interessante. A segunda coisa que eu acho interessante, assim, que eu não sei se eu estou vendo demais, né? Se eu estou, tipo assim, porque o Karatani é isso, né? Ele pega tudo que ele lê e ele fala assim, isso é a realidade, né? E aí eu estou fazendo o pior, né? Porque eu estou pegando o Karatani e estou falando, isso é a realidade, né? Eu sou aquela pessoa que está dentro da caverna, está olhando para as sombras e está falando, é isso, né? As sombras são a verdade, né? E eu não vou estar errado, só que tem algumas mediações que estão faltando aí. Mas, assim, o Karatani, para mim, ele deixou muito claro como que o desenvolvimento da troca mercantil e o posterior desenvolvimento do capitalismo é totalmente fundamentado no modo A e no modo B, né? Porque se não existe essa coisa de um modo de troca, um modo que exclui os outros, então, de alguma forma, o modo de troca tem que interagir com o modo A e o modo B, né? Eu ainda acho que falta ele mostrar como o modo B está presente nas sociedades clânicas, né, que é onde o modo A é predominante. Mas aqui ele deixa muito claro, primeiro, de que maneira as trocas comerciais se relacionam com as dádivas, né, que era uma coisa que a gente já tinha abordado, e ele também vai mostrar como as trocas comerciais se relacionam com as práticas de pilhagem e redistribuição, né, que é o modo B. Por quê? Primeiro, porque ele vai, digamos assim, botar ali mais para frente que existem duas condições para as operações de troca a longa distância, que é o dinheiro, a forma do dinheiro, né? E a forma do dinheiro e o crédito. E a forma do dinheiro ela é condicionada pelo modo B e a forma do crédito é condicionada pelo modo A, né? Então eu acho que ele consegue amarrar as coisas, né? Ele consegue meio que, pelo menos para mim, estabelecer de maneira convincente, eu acho, como que mesmo num momento em que as trocas de mercadoria são uma coisa subordinada, né, na estruturação da sociedade, como elas aparecem ligadas aos outros modos, né? Mas enfim, a gente vai chegar nisso, né? Começando aqui, né? Bem, ele vai querer diferenciar a troca da mercadoria de dádiva, né? Até porque já é uma coisa que ele tinha discutido bastante, né? Ele vai só retomar que, primeiro, né? A troca ela é sempre entre diferentes comunidades, né? E ele fala uma coisa que eu acho que é muito óbvio, mas que ao mesmo tempo eu acho que passa muito batido, né? Que assim, ele comenta, né, o Adam Smith, né? Na verdade, assim, todos os modernos que ele comenta, ele vai falar, eles caem num certo fetiche, que é o fetiche produzido pelo próprio resultado da sociedade moderna liberal, que é assumir que os indivíduos são pontos de partida. Então, assim, a análise do Hobbes do poder e a análise do Adam Smith da economia
elas começam pela pressuposição de que, bem, o sistema de troca é o quê? É uma expansão da troca individual, né? E o Karatani fala uma coisa que eu acho que é muito óbvia, né? Não existe troca dentro da família, né? Então, assim, a gente poderia, claro, se a gente quiser ser sociólogo, né? Essa raça que está em extinção cada vez mais, né? Porque eu nunca sei se a sociologia ela está, em alguns aspectos eu acho que a sociologia ela tá para voltar, assim, vai ter um comeback da sociologia, assim, sabe? Mas eu acho que quando a gente olha para as interações, né, de pessoas, elas nunca são individuais, mesmo quando a gente olha para pessoas que moram sozinhas. Uma pessoa que mora sozinha, de duas uma, ou ela é uma família de uma pessoa, e aí ela está muito fodida, né? A pessoa que está completamente sem nenhuma relação familiar, que envolve a partilha de recursos entre comum, geralmente ela está muito fodida, né? Então, assim, o mínimo que você vai encontrar, eu acho, né? Talvez eu esteja sendo otimista, você vai encontrar pelo menos assim algumas relações de baixa intensidade familiar, né? Amizades que dão um apoio aqui e ali, né? Mas você nunca vai ter uma pessoa que é completamente isolada, que ela é apenas um CPF e uma carteira de trabalho. Acho que não existe isso, né? Mesmo que você pegue a unidade mínima, né? Tipo assim, sei lá, uma pessoa que é um caso clássico, assim, né? A pessoa que tem um trabalho, mas que ela ajuda os pais, mesmo que não more com eles, né? Ou um casal que mora junto para dividir a conta, né? Você vai ter essas partilhas, né? Então, assim, a troca de mercadoria, ela é sempre entre diferentes comunidades, não importa o nível dessa comunidade, né? Eu acho. Eu acho que o que está pressuposto aí sempre vai ter, no mínimo, um pooling interno, né? Vai ter uma redistribuição. Mas, além disso, né, a troca, né, ele vai falar, ela não se desenvolve a partir da dádiva, né, a troca comercial. Ela é algo qualitativamente distinto, né? Foi algo que a gente viu. Ele fala mais sobre isso na introdução, né? Porque a troca da dádiva, ela é uma troca entre iguais, mas é uma troca compulsória, né? Ou seja, você é obrigado a partilhar as coisas, né? Então, tipo assim, sei lá, fico imaginando essa discussão que volta e meia acontece no Twitter, aparentemente, embora eu nunca veja, só vejo pessoas comentando essa discussão, que é que ter filhos é um plano de aposentadoria. Pessoas julgando... Aí, na verdade, o que aparece para mim tem pessoas que estão julgando quem trata filhos como futuro aposentadoria, né? Eu nunca vejo essas discussões acontecer, mas aparentemente é um tema que aparece bastante, né? Porque tem aquela roupa maravilhosa que acho que é Biblioteca de Alexandrismos, sei lá, que ela faz um resumo diário do Twitter, né? E dos assuntos do momento. Assim, é uma coisa fantástica, né? A minha companheira, ela não usa o Twitter, aí de vez em quando eu só leio para ela o resumo, assim, para ela ver, assim, a maluquice que é esse espaço. É muito bom, porque não faz o menor sentido, né? Acompanhar, né, as discussões. Mas, enfim, por que eu estou falando isso, né? Porque você vai ter uma estrutura, né, em que sempre vai ter, digamos assim, a dádiva, né, sempre vai ter uma espécie de compulsão, né, que nunca, digamos assim, se desequilibra totalmente, né? Na verdade, ela é estruturada de maneira a preservar a compulsão, perdão, a igualdade, né? Eu acho que, na verdade, o que a gente pode pensar, talvez, assim, se esse mito, o mito de origem karataniano, né, que é uma sociedade totalmente fluida, né, em que ninguém precisa ser amigo de ninguém, ninguém precisa gostar de ninguém, está todo mundo simplesmente vagando nomadicamente pelas planícies, pelas florestas, né? Se você se desentendeu com alguém, você vai embora, não tem nenhuma dívida. E se você cansou de alguma coisa, você larga a coisa ali, né? Isso é o quê? Isso é o extremo da liberdade, né? Para o Karatani, porque você pode sempre ir embora, mas também é o extremo da igualdade, porque ninguém nunca consegue ter mais força que os outros, né? Porque tá todo mundo sempre em movimento. Peraí, o Twitter é o quê?
É o reino da O associação. Twitter é o reino da atomização total, assim, né? Eu acho que é tipo o sonho do Elon Musk é isso, assim, que tipo o Twitter vire a realidade material do mundo, assim, né? Tipo, Posso apenas dar um follow. exatamente, assim, eu não preciso me comprometer com nada. Aquele filósofo coreano, só que ele é alemão, tipo o Byung-Hun Cho. É isso. Isso, ele tem, né, a coisa do enxame, né? Tem várias coisas nele que eu critico, assim, mas essa coisa do enxame é interessante, que ele fala, a internet é isso, uma sociabilidade do enxame, mas ela não é nenhuma colmeia, né? Ela é tipo, sei lá, o que robôs do Matrix fazem para socializar, assim. Uhum. E acho que tipo, seria a máxima liberdade, mas também você não tem mais sociabilidade, talvez. Que eu acho que é a função utópica do Karatani. O máximo de liberdade. Quer dizer, eu acho que é o Dark Karatani, né? Mas O Dark, cara. eu estou agora imaginando o Karatani sendo seguido por infinitos perfis com foto de anime, né? Que o Renzo falou, né? Mas, enfim. E eu acho, assim, que é muito bom. Pelo menos para mim está sendo muito bom acompanhar a pulsão de morte. Assim, essas disputas, essas pulsões presentes no modo de troca, né? Mas, enfim. A primeira, então, assim, por que então você vai ter troca, né? Diferente da dádiva? E aí eu acho que tem uma coisa legal, que é uma coisa que reaparece, eu acho, sempre de maneira marginal no livro, o que é uma pena, que é o intercâmbio com a natureza, né? Porque o Karatani fala ali no início do livro, fica parecendo que putz, o restaurante vizinho que eu odeio porque eles têm uma coifa que fica fazendo um barulho do caralho até meia-noite, tá vindo um cheiro de salgadinho gostoso, sabe? De comida. Enfim, bateu, sabe, gente? Desculpa. Vou ficar agora imaginando comida até o final. Mas, então, assim, aquela coisa da natureza, né, não aparece, assim, infelizmente não tem o tratamento que deveria ter, mas eu acho que, assim, tá ali na base, né? Por quê? Por que a gente precisa trocar? Porque a gente não é autossuficiente, ou seja, porque o nosso intercâmbio com a natureza é limitado. Né? Eu acho que começa por aí, né? Se a gente pudesse, eu não sei se vocês já viram isso, né? Aquelas pessoas que vivem de pegar apenas coisas que caem das árvores, né? Se a gente pudesse viver como essas pessoas, e se elas pudessem viver de fato, né, também, porque eu acho que elas não são, acho que elas devem ter devem gastar muita energia para fingir que elas realmente vivem disso, né? Mas a gente não precisaria ter relações sociais, né? Talvez. Mas se a gente puder, porque a gente estaria tendo relações com a natureza, né? Não sei. Talvez agora eu esteja no meu modo pulsão de morte, né? Se a gente tivesse comida, realmente, assim, eu fico pensando, se a gente tivesse todos os recursos disponibilizados para a gente precisaria interagir, né? Isso aí talvez eu acho que é isso, é a Matrix, né? Acessibilidade zero, né? Mas a gente não precisa, então a gente faz o quê? A gente faz família, né? A gente precisa constituir unidades de partilha, né? Agora, existe uma outra condição, né, que vai ser elaborada, que vai fazer surgir a troca em contraposição à dádiva, né? A dádiva a gente viu, né? A dádiva ela digamos assim, a primeira, o grau zero da comunidade a partir do momento em que você não tem mais a fluidez, que é eu preciso sobreviver, né? Eu preciso abrir mão de alguma coisa. Eu abro mão da liberdade para poder ter a igualdade, né? Eu acho que assim que tem esse movimento ali, né? Tipo assim, a igualdade, você bola um mecanismo de preservar a igualdade para que enfim, você bola um mecanismo de suspender a liberdade para preservar a igualdade, né? Aí você cria essa instituição maravilhosa que é a família, né? A troca, por sua vez, como o Karatani vai tentar mostrar, ela vem a partir da dádiva, né? Ou seja, ele vai se apoiar no Malinowski, né? Que é o processo de construção, né? de uma relação, ela é o que permite depois que você troca mercadorias. E você vai trocar mercadorias por quê? Porque ninguém produz tudo o que precisa, o que quer, né?
Você tem sempre uma limitação no intercâmbio. O Karatani não elabora isso, né? Mas a gente poderia imaginar, né? Porque, assim, sei lá, às vezes não é nem que você não... Às vezes você nem sabe que você quer uma coisa, né? Mas imagina, chega um mercador com várias especiarias, assim. Você não queria antes, mas agora você quer, né? Você não sabia que você queria comer sushi todo dia. Mas, infelizmente, o comércio global existe para que você fique sonhando com esse estatuto econômico, né? Que você possa comer. E não é sushi, não. Você quer comer sashimi, né? Porque arroz é só para estufar a sua barriga, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que se explica dessa forma, né? Fischer seria o melhor narrador de Derrida. Eu fiquei curioso, assim, em que sentido? Narrador, Branda, mas enfim. Bem, Estado e dinheiro, né? Então, assim, beleza. Então, a gente tem uma situação, né, que a gente viu, né, na primeira parte, que, assim, existe troca comercial, mas ela é subordinada à dádiva, né? Cara, eu acho que, porra, mano, isso é bom, hein? Para quem para quem ainda não fez esse salto de qualidade de vida, que é ter lido a República, né? No livro 2, tem uma discussão que acontece das pessoas, é o seguinte, que é a cidade que Platão desenha é a cidade que ele realmente deseja, ou, na verdade, ele está apenas, digamos assim, constrangido pelas interações e pelas questões que estão sendo trazidas pelos seus interlocutores, né? Tem essa discussão, né? Porque muita gente vai falar que o Platão é um fascista, né? Que ele é um autoritário, que ele é stalinista, que ele é do mal, né? Mas quando eu não entendo, porque o que está acontecendo ali é apenas uma auto-organização a partir da ideia de bem, né? Eu não sei, se a gente não quer isso, uma auto-organização a partir do bem, eu não sei o que a gente quer. Mas, assim, em determinado momento, o Sócrates ele cria uma cidade, um modelo de cidade, que é um primeiro modelo de cidade, que é basicamente assim, pô, vamos produzir o mínimo que a gente precisa para sobreviver, né? Cada um vai fazer o que eu nem lembro se ele chega a botar nesses termos, Germano. Cada um faz o que é capaz e beleza, a gente vai ter comida, a gente vai O ter primeiro pressuposto que... Desculpa, Rafael. não, pode Deu uma falar. parada aqui, achei que... o primeiro pressuposto que surge é exatamente esse da não autossuficiência, né? Que é a não autarquia lá. Ninguém consegue, por si mesmo, ser suficiente, aí você vai precisar do outro. Mas aí ele coloca um segundo princípio, que é cada um nasce por natureza, né, para uma diferente função, tarefa, obra, dá para traduzir, ou trabalho, etc, etc, né? Que aí a comunidade seria uma comunidade de várias pessoas que cada uma faz uma tarefa diferente que é necessária para o outro, né? E aí depois aparece exatamente essa questão que você falou, né? O Glauco coloca... Enfim, eles fazem essa cidade que só tem lá um sapateiro, um pedreiro, um cara alguém que produz roupa e alguém que produz alimento, né? Tem um pastor, né? Não é assim, tipo, pastor e um agricultor. Tem uma galera uma galerinha ali que é suficiente para essas necessidades ditas naturais, né? Enfim, os dois princípios que eu opero ali eu achei curioso. Um deles é esse que o Karatani falou aí, de uma não autossuficiência, né? Como cada indivíduo não é autossuficiente, você precisa de um outro para cobrir essa falta, né? E aí eles tentam mapear quais faltas que seriam essas, né? Aí eles precisam falar vestuário, calçado, abrigo e alimento, assim, né? E aí eles mapeiam esse e fazem, enfim, a coisa a partir daí. Mas o que eu achei curioso é isso, assim, que você disse, ele não desenvolve isso, ele parte desse princípio, assim, parece que é mais ou menos a mesma coisa, o mesmo movimento que o Platão faz no sentido de também ele parte disso, assim. Ele não chega a questionar essa não ataque, parece um dado originário ou natural do humano que eles estão partindo, que é esse de uma não autossuficiência, né? É isso que eu acho que é interessante, assim, né? E aí tem um segundo princípio de Platão que é controverso, que é esse, né? A gente, por natureza, é dedicado a uma determinada tarefa, né? Que é mais belo e mais útil do que uma pessoa ser tipo um Robinson Crusoe, que faz tudo, né? A gente, cada um se especializar em uma e trocar, porque aí a produção seria melhor e tal, etc, né? Em que sentido seria melhor e seria uma coisa para desenvolver. Enfim, não sei se eu estou indo muito
longe, mas Não, acho que... sempre tem o sininho do Platão que toca em vários momentos, assim, na minha cabeça, e de vez em quando falo sobre isso. Aí só 2 elementos talvez ajudem aí, que é isso que você falou, de você nem saber que necessidade que você tem, né? Que é uma necessidade talvez que não seja do estômago, mas da fantasia, né? Que aparece quando vem alguém comercial, alguma coisa, né? O Glauco, quando o Sócrates acaba de delimitar essa cidade, que ele chama de a cidade verdadeira, né? Ele usa esse termo, essa cidade verdadeira, né? O Glauco fala, pô, mas você parece uma cidade de porcos, né, cara? A galera só fica comendo e não tem nenhuma dessas outras atividades, como a poesia, como a imitação, como o comércio de outras coisas, etc. E fala, então você quer inchar a cidade? Beleza, traz essa galera aí. Traz essa galera aí. Ele faz uma segunda cidade, uma cidade mais ampliada, né? E aí eu acho que fica sempre essa questão, né? O que é necessidade natural? Se tem essa necessidade natural, se essa não autossuficiência é uma necessidade natural, o que significa um dado natural aí, enfim. Essas coisas sempre ficam no horizonte como um elemento, não sei se não passível de desenvolvimento, mas de qualquer maneira não desenvolvido, tanto pelo Karatani quanto pelo Platão, nesse caso, né? Essa não autossuficiência, né? Enfim, sei lá. Não, mas eu acho que isso é importante mesmo, porque assim, tem uma hora que ele fala até de, tipo assim, de vinhos, né? Enfim, de tomar bebidas luxuosas, assim, tem uma coisa assim bem de gula, né? Que eu acho que cria uma situação até meio constrangedora, né? No sentido de, tipo assim, pô, a gente também quer isso, né? De fato, né? A gente não quer só necessidades naturais. E eu acho que, assim, que é importante porque também nós não somos apenas corpos biológicos, né? Assim, quer dizer, eu não sei vocês, né? Se vocês já têm uma aceitação de que a gente tem uma alma, né? Independente do que seja essa alma, de qual seja a sua filiação religiosa. Inclusive, se você for uma pessoa ateu / agnóstica que nem eu, entendeu? Existe uma alma, né? E eu acho que, assim, que a questão faz parte dessa economia social também a circulação da fantasia, né? Do desejo, né? E eu acho que é isso também que impede a autossuficiência, mesmo que você seja... Pois é. Mesmo que você seja autossuficiente em termos assim, eu consigo me alimentar. Isso não é uma vida, né? Eu acho que a gente não vai aceitar que uma pessoa que só consegue se alimentar, que ela vive uma vida, né? E eu acho que, assim, essa insuficiência, ela digamos assim, tanto natural, a gente precisa se especializar, porque senão a gente não vai conseguir dar conta do corre, como eu acho que também tem um elemento aí de uma certa antropologia, né? Que, assim, antropologia no sentido filosófico, né? Que existe aí um caráter insuficiente com digamos assim, o simples cumprimento das nossas necessidades biológicas, né? Até porque eu acho que é aí que a gente realmente começa a ter questões, né? A gente não quer ter a gente não quer, assim, não sei vocês, né? Mas o meu comunismo que eu quero, ele é luxuoso, né? Se tiver que ser automatizado para isso, não sei, mas assim, eu quero que ele seja luxuoso, né? E eu acho, assim, que qual é o elemento importante, né? É que, primeiro, a gente consegue elaborar isso quando a gente organiza, né? A gente consegue desenvolver a nossa sociabilidade, né? E a nossa organização quando a gente organiza, e também os nossos próprios desejos vão ganhando também outras formas nesse processo, né? Então, eu acho que é uma coisa meio sem fim, né? Mas, enfim, como então que entra como que a troca se desenvolve, né? A partir do surgimento do Estado, né? Que é o que a gente está propriamente discutindo. Ela a partir, né, de um poder centralizado, né? E a gente já viu, né, que o Estado ele é algo que se constitui, assim, Hobbes vulgar, né? Que também é o Hobbes real, né? Mas você tem uma cessão do poder para um terceiro, né? E você se submete, né, enfim, a uma lei, a um monarca, enfim. Isso pode variar, né? Mas você vai ter o quê nessa sessão? Você vai ter direitos, né? Ou seja, eu abro mão de ser um ator político, no sentido de um ator que tem decisão total, né, sobre o meu destino, sabe? Eu abro a mão de ser, tipo assim, sei lá, a nossa comunidade não vai decidir se ela vai entrar em guerra com a comunidade vizinha. Ela vai abrir mão disso.
Mas, em troca disso, esse poder para quem eu abro mão, ele vai garantir que eu nunca tenha mais uma disputa entre eu e o meu vizinho. Né? Imagina, né, sei lá, tipo, cidades que são vizinhas que brigam a chegar lá um terceiro que domina elas. Né? Você vai ter, sei lá, um juiz que vai interceder e que vai ter realmente assim, a capacidade de arbitrar, porque existe uma força que consegue impor isso. Né? Isso vai, das coisas que vai permitir é a posse, né? Que a posse ela é uma estrutura diferente da dádiva, né? Porque a dádiva, quando você dá uma coisa, você dá, mas a pessoa tem que te devolver. Então, assim, você deu, mas ela é sua, né? Tem essa coisa meio esquisita do presente, né? Eu dou um presente para minha família, mas aí as pessoas têm que me dar um presente de volta. Então, será que eu dei alguma coisa, né? Quando a gente tem a constituição da posse, a posse realmente é isso. Assim, existe uma sanção de que o objeto é meu, e se ele trocar de mãos, ele é de outra pessoa. Isso não é conferido por uma parte que é que nem a gente. Né? Isso é conferido por alguém que está num ponto acima, que legisla em cima de nós. Né? Então, o que ele vai dizer? Você vai ter um outro desenvolvimento da troca comercial, né? Ou seja, uma outra condição que tem a ver com o predomínio do modo B, que é o quê? Que é a posse, né? Que a gente vê, né? Uma estrutura contratual que é garantida pelo Estado. Né? Então, assim, de um lado, a gente tem a posse garantida pelo Estado, né? E do outro lado, você vai ter uma coisa, né, que ele vai mencionando, né, que vai crescendo, que existe um elemento que está ligado à troca, mas que está ligado ao modo A, que é o crédito. Né? Porque, assim, o crédito, você pode até ter posse, mas, assim, não quer dizer que você vai emprestar dinheiro para alguém. Né? É uma situação meio esquisita, né, eu acho. Assim. O crédito ele está fundado na noção de dádiva, porque você está dando algo para alguém, mas a pessoa tem que te devolver. Né? Então, assim, isso aí você teria o elemento da dádiva envolvido. Né? O Germano falou uma coisa aqui. É mais uma digressão, cara. Deixa isso para lá depois, outro momento. Tá bem. Não, mas é porque digressões são boas, mas tudo bem. Sobre a República, blá, 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 essa coisa de comunidade, enfim. Não, tudo bem, beleza. Então, depois a gente retorna para isso. Bem, então, assim, e o que a gente vai ver no surgimento da troca? Né? Que, enfim, ele está ainda num nível, digamos assim, fetichizado. Né? A troca surge no Estado, né? E você vai aparecer a partir daí o dinheiro. Né? E o dinheiro, né? Enfim, isso é uma coisa que a gente vai ver, ele tem também um poder. Né? Ele vai ser a força de obter algo por meio da troca. Né? Ou seja, existe ali, mesmo que o dinheiro seja, digamos assim, faça parte de uma relação que a gente entende que é mútuo consentimento, você vai ter ali uma espécie de força, né? Tanto que, né, tipo assim, tem aquele filme, né, que eu acho que eu nunca vi esse filme, eu queria ter visto, assim, eu sei que é uma falha de caráter, mas que é uma proposta indecente, né? É do Richard Gere, não é? Mas, assim, uma proposta indecente, pelo menos pelo que eu sei, né, é o cara que oferece para uma outra pessoa R$1 milhão para a mulher para ela transar com ele. Né? E aí o casal, né, um casal monogâmico, sei lá, dos anos 90, deve ser, claro, não existia ainda o fantasma das grandes guerras culturais em torno do estatuto da monogamia, da não monogamia. Não tinha ninguém para falar assim, olha aí, a monogamia empobrece. Né? Não tinha ninguém para gritar isso. Mas o que tem aí, né? É uma coisa muito escrota, né? Porque, assim, duas pessoas só trocam quando elas aceitam. Só que se alguém te chega e fala assim, eu te dou R$1 milhão para transar com você, eu acho que é muito difícil a pessoa não se sentir compelida a falar, ok, tudo bem. Assim, eu realmente, assim, se alguém falasse, assim, acho que para mim o valor talvez seria bem mais baixo, né? Do que R$1 milhão, assim. Mas, assim, realmente, assim, uma coisa escrota, né? É tipo assim, que nem quando eu jogava, na época que eu jogava CN, ou Football Manager, né? Que eu contratava, você quer contratar alguém, a pessoa não quer vender, o que você faz? Você oferece um valor muito grande, né?
aí você recebia aquela mensagem que era: a proposta foi considerada irrecusável pela diretoria do clube e, portanto, foi aceita mesmo que o técnico seja contra. Né? O dinheiro, mesmo que ele seja operado numa relação de mútuo consentimento, ele vai ser uma força compulsória. Né? E ele é compulsório por quê? Porque ele tem a ver com uma estrutura assimétrica envolvida na troca comercial, né? Que a gente vai elaborar mais para frente. Né? Mas, assim, então, assim, o dinheiro, ele é uma força, ele submete, né? Mas ele não submete por ameaças, ele submete por contratos voluntários. Né? Ou seja, o dinheiro é o grande vilão, né? Como sempre. Né? Ele é menos violento, mas é por isso que também ele é mais estável. Né? Enfim. E onde que ele funciona? Né? Porque e por que isso vai ser importante para o Estado? Né? Por que o dinheiro, então, vai ser importante? Porque pelo Estado, pelo dinheiro, você pode contratar pessoas para fazer uma burocracia e você pode contratar soldados. Contratando burocracia, você consegue gerir melhor o Estado. Contratando soldados, você consegue conquistar outros estados e ter mais dinheiro para você aumentar o seu exército e assim por diante. Né? Ou seja, assim, aquela recursividade infinita que geralmente a gente encontra no dinheiro, ela vai estar funcionando também no âmbito estatal, né? Só que de outra forma. Né? Então, assim, você vai ter uma estrutura que permite uma dominação, mas que, claro, depende já da capacidade de contratos terem um valor numa situação. Né? Então, quando você consegue ter contratos, aí o dinheiro tem espaço para se desenvolver. Né? Então, assim, a troca comercial, né, que aparece também junto com o dinheiro, ela vai ser inferior, né? Ela vai ter uma função subordinada ao modo B, né, ao modo A. Subordinada em que sentido? No sentido de que ela está querendo reforçar esses modos de troca, mas ainda assim ela vai ser vital. Vital. Né? Agora, por que eu falei para vocês que estava naquela parte meio desenho do cavalo desordenado? Porque o cara muda de assunto e ele começa a falar dos economistas clássicos. Né? Eu ia meio que organizar essa parte. Né? Então, assim, eu estava só no modo tomando notas. Né? Aí o cara começa a falar assim, ok, o que é o dinheiro, então? Né? Ele vai falar assim, bem, o problema do dinheiro traz o problema do valor, né? Ou seja, para a gente entender o que são as mercadorias, a gente tem que entender o que elas valem, né? O que vai ser o critério que vai organizar a troca deles. E aí ele vai falar aquela coisa óbvia que todo marxista faz, mesmo que nunca tenha lido uma página de Adam Smith, que é dizer, o problema dos economistas ingleses é que eles vão tomar, de alguma forma, né, o valor como uma premissa para dizer o que é o valor. Né? Então, assim, eles não vão explicar o que é valor. Eles vão dizer que, na verdade, o valor é uma coisa que já é intrínseco às coisas e é por isso que as coisas valem algo. Né? E aí as versões mais sofisticadas disso vão dizer, na verdade, o valor é definido pelo trabalho. Mas aí o que define o trabalho? O que define o trabalho é o valor desse trabalho. Aí você volta para aquela operação. Né? Então, assim, tanto que, pelo menos como o Karatani põe nos bits, né, é que cada mercadoria possui um valor de troca que seria a sua capacidade de compra. Né? Ou seja, você já está, de alguma forma, importando para dentro da mercadoria aquilo que, em termos marxianos, né? Eu amo falar marxiano porque parece que eu estou falando marciano. Né? Mas, enfim, em termos marxianos, seria o valor de troca. Né? Que a gente sabe que, para o Marx, não é o fundamento do valor. Né? Então, assim, para o Karatani e para o Marx, isso não pode ser um fundamento por uma razão muito simples. Né? Nem tudo você consegue vender. Né? Que é uma coisa assim... eu acho assim... eu sei que a leitura que o Karatani faz do Marx é uma leitura muito em 8 bits. Né? Ela é uma leitura que é tipo assim, ela é simplificadora a um nível que você fica se duvidando se ele está realmente fazendo alguma coisa errada. Mas o que eu acho mais importante no que ele fala, que é o que ele fala um pouquinho mais para frente, né? Eu menciono só depois, mas que toda mercadoria, toda operação de troca, ela tem sempre um salto mortal, né?
Ou seja, ele pega uma frase que aparece uma vez na obra do Marx, né, que é o salto mortalho da mercadoria, para dizer assim, cara, se a mercadoria não vender, ela não tem valor, porque senão ela venderia, né? Então, assim, ele meio que se apoia nesse elemento para mostrar que, olha, o valor da mercadoria não pode ser intrínseco, né? E o próprio Marx vai falar isso, né? A mercadoria, ele usa uma expressão contraditória, né? Que ele fala, a mercadoria tem uma substância, ele vai falar sobre a substância social do valor, né? Isso é contraditório, né? Quem eu acho que explica isso muito bem, que é o grande marxólogo, que todos os jovens do momento são fãs dele, né? Que é o Michael Heinrich. O Heinrich ele explica muito bem naquele livro, né? Que é fácil de encontrar no LibGen, que ele explica página por página do Capital, pelo menos dos primeiros capítulos, né? Que ele vai falar. A substância é o quê? É o quid da coisa, né? É o em si. O que é uma coisa em sua essência. Ou seja, é uma coisa interna, né? É o que faz com que uma coisa seja reconhecida como uma coisa, né? O que o Marx diz? Que o valor ele tem uma substância social. Dizer que o valor tem uma substância social é dizer, então, que a essência não está na coisa, mas está fora dela, né? Está na organização, né? Se eu fosse platônico, eu diria que, basicamente, o Marx está dizendo que o valor das coisas é a ideia de bem, né? Porque a ideia de bem tem a ver com a ordem de todas as coisas. Então, assim, de alguma maneira, substância social está totalmente de acordo com a metafísica platônica, né? Para quem estiver acompanhando aí para quem estiver, né, keeping score, como dizem os americanos, né? Mas, enfim, como é que, então, ele vai desconstruir isso, né? Bem, ele faz o caminho inverso, né? Ele vai falar assim, cara, foi. Com certeza. Badiou, eu adoro isso. Assim, acho que requer muita coragem na França. Vocês vão falar assim, tudo é nota de rodapé para Platão, assim, tudo. Sim. E Mao era, tipo assim, Jesus era platônico, sabe? Eu adoro isso. É isso. Então, assim, aí o que ele vai falar? Assim, ele vai pegar ele vai pegar o problema das moedas, né? Dos metais preciosos, né? Que é outro problema, né? Assim, de onde vem o valor do dinheiro, né? Que é uma coisa insana, né? O dinheiro é um problema insano, né? E o que o Marx vai dizer, né? É que o dinheiro só vai ganhar a sua posição, seu poder, após o desenvolvimento, né? Do processo de troca, né? Que é aquela forma expandida do valor, da forma do valor que o Marx vai elaborar. Eu acho que é no final do capítulo da mercadoria, né? Que começa com a troca simples, depois tem a troca expandida, depois tem a troca universal e depois você tem a forma dinheiro, né? Mas, né? Continuando, né? Porque eu falei para vocês que estava na parte desorganizada, né? Então, assim, aí a gente tem que é que nem foi a graduação do Felipe, né? Então, assim, a gente está seguindo essa estrutura, né? A gente tem, então, o que é o valor das coisas, né? Bem, se a gente lê o Marx, e o cara também vai repetir isso, né? É o trabalho abstrato, né? A substância do valor de cada mercadoria, né? Ou seja, aquilo que indica o que ela é o trabalho abstrato. Mas esse trabalho abstrato, né? Ele não é um elemento intrínseco, né? Ele como a gente sabe, ele é um caráter social, né? Que só se torna visível na troca. Agora, gente, uma coisa, assim, há anos da minha vida, eu meio que assim, eu lido com os termos marxológicos, né? Mas, assim, eu sempre sinto que não rolou ainda o diálogo da alma consigo mesmo, né? Então, assim, eu tenho um problema com a noção de fetiche, né? A noção de fetiche, eu acho que eu só fui entender ela direito depois que eu li aquele texto do Introdução ao Marx, do Grespan, que é muito bom. Mas a expressão hieróglifo social, eu acho que eu só entendi agora, né? Que é o quê? Que é, quando você troca um objeto, ele é um hieróglifo social, por quê? Porque você troca ele por outros objetos, né? No caso, você troca ele tem um valor, né? Só que o valor dele não é um valor
que você consegue ler olhando apenas para ele, né? Você precisa olhar para a maneira como esse objeto lida e se relaciona com todos os outros objetos de um determinado sistema de valor, né? Então, assim, hierógrafo em que sentido, né? Talvez eu esteja entendendo errado, né? Talvez não tenha caído a ficha e eu esteja apenas me iludindo, mas parte do processo de cair a ficha também eu acho que é você se iludir de que você conseguiu entender, né? E eu acho que talvez eu me iludi, sim. Mas eu acho que a ideia o hieróglifo, ele é uma coisa meio velada, né? Ele não é que nem digamos assim, a linguagem alfabética, que ela, digamos assim, ela tem uma relação imediata com o som. O hieróglifo ele tem uma ligação com símbolos, com ideias, com conceitos, sei lá, né? Ainda bem que o meu amigo linguista de linguagens da antiguidade não está aqui, porque senão ele estaria provavelmente mostrando que eu estou falando uma besteira sobre hieróglifos, né? Sobre sistemas de escrita ideográficos, né? Enfim. Mas, assim, o que eu acho que está em jogo aí é que, assim, é uma relação simbólica no sentido de que você não consegue entender isso sem olhar para a estrutura, né? Então, assim, o sentido desse objeto ele é visível apenas observando a estrutura, né? E o que isso significa, né? A gente vai ter um risco aí, que é, se o elemento não está intrínseco, qual é o lugar que você consegue ver o valor de algo? É no mercado, né? Porque no mercado que você vai ver isso vende, isso não vende. E aí a gente tem aquele risco, né, das pessoas que acusam o Karatani de ter uma leitura circulacionista, né? Que é a ideia de que o valor das coisas vem da troca. Só que o que está em jogo no Karatani não é isso, né? Porque assim, eu acho que na verdade, ainda mais se a gente lê pessoas tipo Heinrich, né, a gente vê que não é que o valor está na produção, porque o Marx também não, o valor não está na produção, porque você pode gastar horas fazendo uma coisa, isso não significa que a coisa tem valor, né? Na verdade, o valor está justamente nessa, para usar a palavra bonita, né, que não quer dizer nada, que é uma palavra totalmente vazia, nessa dialética entre a produção e o mercado, né? No sentido, usando termos normais, absolutamente substituíveis, né? Você vai trocar as coisas e o valor das coisas tem a ver com a maneira como esse objeto é recebido no mercado, ou seja, de respeito ao conjunto de todas as outras mercadorias que estão circulando. Só que, quando você tem essa situação, isso vai refletir também no processo produtivo, porque você não vai produzir aquilo que você vai demorar mais do que se demora, né? Então, assim, existe um processo de equilíbrio, né? Digamos assim, de regulação entre produção e mercado, de uma maneira que a produção acaba sendo o que dá valor para as coisas, na medida em que a produção também é organizada a partir da possibilidade de venda, né? Então, assim, eu acho que dizer que a produção inscreve valor nas coisas é a gente não entender que o trabalho de alguém inscreve, mas que, assim, que você tem ali uma estrutura social de troca potencial, e é importante que seja potencial, porque realmente é uma aposta, investimento, tudo isso está em jogo aí, né? Mas depende da troca, né? Também. Então, assim, você vai ter o valor da coisa que só vai aparecer na medida em que você realmente tem uma equivalência. Só que a equivalência também é determinada pela produção, porque se você tem uma facilidade de produção, a coisa vai ser mais facilmente produtiva, você não vai precisar trocar tanto, né? Enfim, é que nem quando a gente está jogando algum joguinho, né? Pode ser RPG, pode ser esses RPGs ocidentais, né? Tipo Assassin's Creed da vida, né? Que são pseudo-RPGs. Pode ser Zelda, pode ser qualquer coisa. Mas, assim, se vocês são que nem eu, vocês vão acumulando todos os itens e vocês não usam nunca nenhum item para fazer melhoras no seu personagem. Vocês não assim, eu sou uma pessoa que joga errado, né? Porque eu sempre tenho medo de que os itens que eu estou achando, na verdade, são itens raros, né? Então, só depois que eu tenho, tipo assim, 70 unidades de um item, aí eu penso assim, agora eu posso usar isso, porque isso eu vou encontrar em literalmente qualquer canto, né? Então, assim, é quase como se tipo, a produção e o mercado, né, eles estão... eles se regulam, né? De certa forma, né? E aí você vê que a coisa vale pouco pela maneira como você vai pôr ele em equivalência com outras coisas,
né? Pois é, exatamente. É o momento em que essas duas esferas se tocam, né? Então, assim, é por isso, né, que o Marx vai dizer que a forma relativa de valor de uma mercadoria aparece em outra mercadoria que funciona como forma equivalente, né? Que aí toda aquela dinâmica, né, que como é que aparece o valor das coisas, né? Que o Marx vai dizer. O valor aparece a partir do que ele vai chamar de valor de troca, né? O valor de algo se expressa em outra mercadoria, né? Isso não quer dizer que o valor da mercadoria é essa outra mercadoria, mas que algo se expressa, né? Então, o fato de que há algo comum que permite que seja expresso indica que há essa substância social, né? E isso o cara também vai dizer, né, de uma maneira que eu acho divertidíssima, né, que isso vai constituir um contrato social das mercadorias, né? E, de novo, né, o cara também é desorganizado porque primeiro ele fala assim, existe um contrato social das mercadorias. Em algumas páginas depois ele fala assim, não existe contrato social de mercadorias porque todos os contratos sociais são entre pessoas. Mas tudo bem. Ele está ali tendo as ideias enquanto ele escreve, gente. Todos nós já passamos por isso, né? Então, assim, quando é que o dinheiro surge, né? E realmente, assim, eu acho que é um contrato social. Quando a gente olha a expansão da forma simples do valor, ela é o quê? Você tem uma mercadoria que você pode trocar por outra, né? Então, assim, quando você tem uma mercadoria que você entende que ela vale o que você quer, o que você acha que a sua coisa vale, e quando a pessoa acha que a sua mercadoria vale o que a dela vale, a gente troca, né? Então, assim, a gente só troca quando a gente... E realmente, assim, é uma coisa impossível, né? Trocas só se realizam quando duas pessoas entendem que uma coisa tem o mesmo valor. Quando que isso vai acontecer? Nunca, né? Então, o que acontece? Aí você vai expandindo, né? Não apenas, sei lá, você tem... Como é que é? Duas linhas de tecido, 10 linhas de tecido, 10 braços de linha valem 2 casacos, né? Você troca, né? Aí, quando você tem... Pô, mas aí a outra pessoa, mas eu não quero, porra, eu tenho casaco, eu não quero 10 braços de linha. Aí chega outra pessoa e fala assim, eu te dou 5 pães. Aí tudo bem. Aí o que você elabora a partir disso? Que 5 pães vale 10 braços de linha, né? Tem uma intercambiabilidade, né? Que depois vai aparecer aqui. Eu fiz um desenho sobre isso. Aqui, um desenho muito visível. Mas, então, assim, aí você vai expandindo. E aí você consegue, digamos assim, em algum momento você consegue fazer uma regra, né? Tipo, 2 casacos vai sempre valer 10 braços de linha, 5 pães, 30 botões, sei lá, qualquer merda, né? Até que em algum momento você vai ter algumas mercadorias que vão assumir a posição de se tornarem o equivalente universal. Ou seja, mercadorias que vão não apenas ser valores de uso, né, que você quer, mas que o papel delas vai ser aquilo que expressa o valor das coisas, né? Então, assim, é aquela coisa que é, tipo, aquilo que funciona como espelho, né? A mercadoria é como se fosse... A mercadoria equivalente é o espelho que fica circulando, né? E aí você vai ter uma mercadoria, então, que ela vai fazer o quê? Ela renuncia ao poder de ser um valor de uso, né, para que ela possa ser o equivalente universal. E as outras mercadorias, elas fazem o quê? Elas abrem mão de serem comparativas, né? Ninguém... Tipo assim, sei lá, 2 coisas que valem a mesma coisa, né? Sei lá, uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros, hoje em dia, custa R$ 8,50. Né? Tem mercados que isso acontece, né? Outra coisa que custa R$ 8,50 é uma barra de chocolate da Nestlé. Custa R$ 8,50. Ninguém vai chegar e falar assim... Ninguém vai no mercado e vai pagar uma garrafa de 2 litros com uma barra Nestlé. Elas valem a mesma coisa? Valem. Mas um contrato foi estabelecido em que se renunciou a isso, né? Se renunciou a essas trocas pontuais em nome de uma mercadoria específica que vai ser o espelho de todas as outras coisas, né? Ou seja, é um processo semelhante ao robesiano, né? Por isso que eu acho que o
o Karatani vai dizer que a mercadoria, o dinheiro aparece numa situação em que você tem um Estado. Porque você precisa que haja uma, digamos assim, que as coisas cedam à sua capacidade de poderem ser trocadas, né? De servirem de equivalente, de servirem aquilo que expressa o valor das coisas, né? Então, assim, aí o Karatani faz uma explicação do Hobbes, né? Que ele fala assim, bem, gente, mas assim, essa delegação do poder no Hobbes não é simplesmente as pessoas se reunindo, né? Estamos aqui, decidimos conjuntamente abrir mão de nosso poder individual para uma outra pessoa, né? Geralmente você já tem pessoas que são mais fortes, né? E aí ele vai falar a tese super louca, né? Que, na verdade, o primeiro rei absolutista foi a ditadura da burguesia instaurada pela Revolução Francesa. Ele só lança isso aí, né? Porque para ele, para o Karatani, as monarquias absolutistas, elas, na verdade, não eram absolutistas porque elas tinham que prestar algum tipo de deferência a poderes intermediários, como a nobreza e a igreja, né? E, de fato, se a gente pensa em alguém como Luís XIV, né? O Rei Sol, ele dependia da sua corte, né? Ele tinha que gastar dinheiro pra caralho com a corte, né? E a corte, inclusive, era uma forma de enfraquecer, né, os vizinhos dele, né? Enfim, as pessoas poderiam disputar o poder com ele, né? Então, assim, a impressão do Karatani é que o absolutismo do Hobbes só é possível realmente com a República Burguesa, porque aí você teria o fim dos poderes intermediários e você teria apenas o poder do Estado. Fala, Germano. Não sei se é melhor... qual é a melhor dinâmica aí, Rafa? Você está já falando as coisas... Não, acho que é melhor já falando. Tá. Então, ainda sobre o ponto anterior, né, dessa analogia, ou dessa homologia entre o processo de instauração do contrato social e o processo de instauração do dinheiro, né? Eu acho que você pensar esse processo de instauração do contrato social, tendo como análogo aí o processo de instauração do dinheiro, acho que ajuda a limpar o terreno de uma gramática que é bem controversa, né? Que é essa gramática do contrato, né? Porque fica parecendo que as pessoas realmente sentaram, juntaram, né? E aí concordaram com o contrato, toma aqui o poder, porque você é mais legal, você tem uma vontade mais forte que os demais, etc. E não que é um processo histórico pelo qual vai se estabelecendo, né, um conjunto de efeitos de abstração real que produzem certos elementos, né, que vão poder funcionar como equivalentes dos demais, né? Então, o que eu estou pensando é o seguinte, mais ou menos como acho que uma das maneiras de montar o modo como Marx fala da mercadoria e tal, né, do processo de troca, né, forma de equivalente, a forma relativa do valor, é que parece que para eu fazer uma equivalência, eu tenho que ter entre os termos que estão sendo equivalentes algum elemento que seja comum a eles, né? E aí parece que o processo a sociedade se estrutura de tal maneira que esse comum é produzido realmente, mesmo que ele seja abstrato, né? Você tem aquela história de uma abstração real, né? Você tem um abstrato que tem efeitos sociais, né? Então, no processo pelo qual a troca da mercadoria vai acontecendo, o que há de comum entre as duas, né? O fato de você abstrai das propriedades particulares, singulares dela, e o que sobra? Sobra produto de trabalho, né? Como é que eu meço o trabalho, né? Eu meço o trabalho a partir do tempo de trabalho, né? Então, o tempo socialmente necessário para trabalhar aquela mercadoria vai passar a funcionar como aquele elemento que é uma abstração, por um lado, que você nunca encontra tempo puro de trabalho, é sempre tempo de trabalho tal, trabalho tal, trabalho tal, trabalho tal, né? Mas, por outro lado, essa abstração tem um efeito real, né? Porque é ela que permite, é o fundamento da troca das mercadorias, né? E aí acho que tem uma dinâmica muito interessante entre aparência e essência, né? Porque a mercadoria você pode subtrair dela, a princípio, né? A dimensão singular e particular, que é o valor de uso, né? E sobra dela esse substrato social, né? Que é o fato dela concretizar um determinado tempo de trabalho, né? E é só porque ela é isso, e qualquer outra mercadoria é isso, qualquer mercadoria você pega aí, você pode trocar uma pela outra, né? Mas isso não acontece no modo de um contrato das pessoas sentarem e dizer, vamos aqui estabelecer qual é o equivalente a mercadorias? Não, parece que tem uma autonomia dos processos sociais para além dos indivíduos, né? Segundo a qual
né? Essa equivalência é estabelecida na medida em que o tempo socialmente necessário para fazer determinadas mercadorias vai se estabelecendo automaticamente em função dos fatores tecnológicos, né, políticos, e em função da troca ela mesma, né, entre as diferentes mercadorias, né? Então, se a gente pensar por analogia o contrato social com isso, né, parece que você produz esse equivalente que é o cidadão, que é a pessoa que vai ocupar ali um lugar vazio, né, de sujeito de direitos e, portanto, pode equivaler a qualquer outro cidadão, né, e que tem um correspondente, que aí eu acho que fica mais complexo o campo, né, no pensar qual é esse estado pré-estado social, né? Porque se pensar no Hobbes, a igualdade para o Hobbes é que dá merda, né? Você tem uma coisa mais ou menos proporcional entre força corporal e nível de inteligência entre os diferentes pessoas e todos têm igualmente vontade a cumprir ali. Então, essa condição de igualdade inicial é que dá merda, mas que ao mesmo tempo é o fundamento do Estado, né? Então, assim, acho que dá para fazer essa analogia, não sei se eu estou extrapolando aqui muito com a analogia que o Karatê me permite. Eu acho que isso parece que a primeira aproximação do Karatê me parece essa. A segunda, que eu acho que aí é um elemento que se apresentou em seguida, né? Que é o Estado, não só a gente pode fazer essa analogia, mas é preciso a existência do Estado para que eu possa garantir o dinheiro como equivalente geral, né? Acho que é um segundo passo diferente desse, né? Não Sim. só ter uma homologia entre mercado e sociedade, né? Sociedade civil, mas eu tenho uma garantia do Estado para que o dinheiro funcione como esse equivalente, né? E aí, só para finalizar, outra dimensão que eu acho que aí toca na questão do fetiche da mercadoria, que eu acho que tem uma dialética entre aparência e essência aí, né? Que não é, a gente pode descartar a aparência porque a essência funciona por si, mas parece que a aparência tem um funcionamento, uma efetividade que são muito próprias e que é o efeito dessa aparência que faz com que você descubra o fundamento dela para além dessa aparência, né? Então, a aparência é o quê? As mercadorias trocando umas pelas outras. Qual o fundamento dessa aparência, né? É o fato de que elas todas são concretizações de tempo de trabalho, né? Mas você só chega a essa essência ou essa substância, né, com essa aparência. Mas essa aparência não pode desaparecer, né? Ela não pode desaparecer. Ela só aparece na medida que é o que aparece mais de imediato, né? Ela não pode desaparecer. E aí você tem esse efeito de fetichismo que parece que as mercadorias estão dançando umas com as outras, né? Então, não tem nenhuma pessoa, não precisa ter nenhuma pessoa aí por trás. O mercado decide o preço de tal coisa que vale o preço daquela outra coisa, enfim, né? Eu acho que a partir daí dá para a gente tentar chegar no fetichismo de mercadoria, não sei. Então, esses três elementos que me ocorreu, essa analogia entre o mercado e a sociedade civil, né? O papel do Estado na garantia do dinheiro e essa dinâmica aí entre aparência e essência, para não usar a palavra dialética, né? Só para não... Só antes do Felipe, só falar um negócio que eu acho que você falou é muito bom, e eu acho que, assim, pode ser uma besteira que eu estou falando agora, mas eu acho que o que dificulta a gente ver isso, né, que tem essa analogia, é que a crítica, digamos assim, a crítica da politologia, né, que a gente tem a crítica da economia política, né, a crítica da, sei lá, crítica da teoria do Estado, sei lá como é que a gente poderia falar isso, ela vem antes da teoria do Estado. Assim, em que sentido, né? Hobbes, eu acho que ele ocupa a posição do Marx, enquanto o Locke, ele ocupa a posição dos economistas ingleses, no sentido de que o Locke, eu acho que ele descreve a aparência, o Locke descreve a abstração real necessária para o funcionamento da sociedade, né, digamos assim. Ou melhor, ele descreve a lógica das aparências, né, que é o que os economistas ingleses fazem, né? E é uma lógica das aparências que ela não é vazia, né? Ela realmente, digamos assim, a sociedade funciona como se os indivíduos tivessem interesses, como se os seus interesses fossem representados politicamente, como se elas tivessem... Tudo isso são ilusões necessárias, né? São as ilusões transcendentais, assim como a ideia de que o dinheiro é a fonte do poder da economia é a ilusão necessária também para o funcionamento da sociedade capitalista. E aí o Hobbes faz a crítica disso na medida em que ele, digamos assim, ele descreve, talvez, o processo de construção da abstração real, né? Em que ele mostra como você tem uma operação de alienação que é produzida por certa
pano de fundo, que não é de... Não está tudo pronto, né? Não tem um indivíduo pronto. O que tem é dedo no cu e gritaria, né? Claro, ele escreve tudo isso em termos lógicos, não em termos historiográficos, mas eu acho que tem essa questão. Pode falar, Felipe. Não, é que eu tava pensando aqui, enquanto vocês falavam, eu acho que muitas coisas que você e o Germano já falaram meio que me contemplaram também, mas uma coisa que eu senti lendo, de novo, não terminei o capítulo, mas o que eu tava lendo, justamente eu parei nessa parte, sobre a discussão do Hobbes, é que me parece que falta uma coisa um pouco, assim, essencial no tratamento do Karatani sobre a mercadoria, que ele não fala de trabalho, assim. Eu acho que é aí que está um elemento histórico que eu não sei se exatamente complica a metáfora do contrato, mas certamente problematiza, mas enriquece ela, assim, como que ela está ligada. Porque acho que parte do problema do livro do Karatani é entender tipo, exatamente em que medida a gente pode estabelecer unidades para esses sistemas. Assim, né? Em que medida eles são tipo, totalidades fechadas, analisáveis. E aí, porque aquela coisa, né? Se você entende essa totalidade, você talvez consiga pensar o que vem depois dela, o que não vem depois dela. E aí eu fiquei pensando como que, enfim, né, se você não olhar para o elemento do trabalho, do jeito, no sentido de que para sobreviver nessa sociedade, não só para sobreviver, mas para essas mercadorias entrarem em contato uma com as outras, para elas terem essa dança, tem que ter venda de trabalho. Assim. Aí eu senti que isso no Karatani apareceu pouco. Não é que não aparece, mas aparece pouco. E talvez se ele tivesse abordado, seria mais interessante para entender justamente esse problema da abstração, assim, né? E por que, enfim, né, o capitalismo tem uma certa abstração e outras sociedades não têm. E aí eu lembrei de um artigo que eu li esses dias no blog da Verso, a editora, muito interessante, assim, porque era um cara falando sobre os estudos marxistas das idades médias, assim. E aí o cara argumenta uma coisa muito interessante, assim, tipo, meio que fazendo uma crítica do Perry Anderson e do Banage, falando assim, é só o capitalismo que funciona como um modo de produção, assim, é só no capitalismo que você tem essa relação da mercadoria e ela é o vínculo abstrato para toda a atividade social, assim, e que é, curiosamente, submetida a ela, tanto que no artigo ele fala assim, no capitalismo você tem capitalismo, mas os capitalistas não mandam no capitalismo, né? Quem manda no capitalismo é o capital, mas ao mesmo tempo ele não está em lugar algum. E aí é engraçado que lembra um pouco, né, do que vocês estavam falando dessas, digamos assim, desses mitos fundantes da sociedade liberal, porque a sociedade liberal é algo muito análogo, né? Tipo assim, você tem uma igualdade para cada indivíduo, mas ao mesmo tempo isso instaura uma abstração onde no indivíduo tem algum laço, né? Tipo, ele existe separado de todos os outros, e ele é unido justamente por essa separação, digamos assim. E, enfim, o artigo é interessante justamente, eu acho que isso ajudaria a gente a interpretar o Karatani, que talvez o que é interessante da crítica do Karatani à noção de modo de produção, embora ele ainda não tenha falado, seja justamente de que talvez a ideia de modo de produção não seja transhistórica, né? Ela só o capitalismo funciona como modo de produção. Porque é só no capitalismo que a produção de mercadorias domina como força abstrata qualquer outra atividade. Né? No capitalismo você pode ter atividades que estão um pouco por fora, são derivativas, mas você não tem esse controle pessoal sobre a sociedade. Você não tem um rei, você não tem um nobre, você não tem alguém que, pela força de quem é como aristocrata, que submete o resto da sociedade às suas próprias vontades. Assim, nesse sentido, não há caprichos no capital. Né? Enfim, aí agora eu só estou lembrando, assim, mas eu achei que seriam contribuições interessantes aí para o debate. Acho que eu vou até... Para quem estiver interessado, quem gosta de Idade Média, historiografia, eu vou jogar o link aqui. Manda, por favor. Eu acho que é interessante o que você falou. Fiquei pensando assim, eu não sei se eu diria que não tem produção, modo de produção, eu só diria que o modo de produção digamos assim, ele vai ter uma relação talvez menos determinante. Mas, assim, eu acho que tem uma coisa que, de fato, assim, o Karatani, e eu acho que tem a ver um pouco com o buraco do Karatani, o Karatani não explica o surgimento do Estado. Né? Isso é um fato. Né? A gente viu isso. Ele não explica historiograficamente. Mas, o que ele pode deixar a gente entender? A partir de algumas coisas que ele vai falar no final desse capítulo. Que é, o Estado, ele começa a se desenvolver
na medida em que ele precisa fortalecer o seu exército e a sua estrutura burocrática, que é o que ele fala no final do capítulo anterior. Então, assim, o que eu diria, né? Até para pegar o que você falou, porque eu acho que tem uma coisa interessante, que assim, que o poder capitalista ele não tem relações, não é quem domina o capital, né? E não os capitalistas. Os capitalistas eles são apenas os escravos de outra ordem do capital, né? Agora, por outro lado, o que a gente poderia dizer, talvez? Eu não sei também se são os imperadores que dominam a era imperial. Eu acho que aí o que domina é, digamos assim, é esse quantum de dominação, digamos assim, né? O vírus da dominação e do controle, né? Porque o que ele vai falar? Que você vai ter uma necessidade de produzir, digamos assim, reproduzir a burocracia e o exército. E aí, quanto mais você faz isso, mais isso faz você ter que pagar essas pessoas. Para você pagar essas pessoas, você tem que fazer mais guerras. Aí você vai fazendo mais guerras, você vai dominando mais, aí seu exército tem que crescer, aí você vai tendo que arranjar mais dinheiro. Você tem um ciclo, né? E é um ciclo que não é sustentado também, eu acho, pelo desejo de nenhum imperador. Eu não sei, é uma coisa que eu fico pensando assim, será que algum imperador realmente quer expandir para sempre? Eu acho que não, eu acho que é o caso de uma estrutura, assim como o Marx fala, né? O sujeito da história moderna não é o proletário, é o capital, né? Eu acho que o sujeito da história, digamos assim, imperial, para pegar não é também o imperador, é o império, né? O império entendido como esse fluxo de dominação. Assim como na dádiva, você também vai ter um outro elemento, né? Que a gente vê aparecendo patologicamente no Potlatch, né? É quase como se o que domina, o que é melhor, assim, porque é a loucura da família, né? De você tem que sempre devolver suas dívidas, né? Então, assim, eu diria que em cada, assim, eu não sei, eu fico pensando assim, talvez, assim, não exista, talvez a gente não tenha que fazer essa diferença de dominação pessoal e impessoal, mas entre ordens de dominação e impessoal, não sei. Porque eu já fui muito, assim, o meu marxismo, digamos assim, ele se formou muito com base na leitura do Postone. Eu amo Postone até hoje, mas enquanto a gente está conversando, falando também, eu fico pensando assim, eu acho que um limite do Postone é que ele vai fazer essa quebra, né? Você tem um regime de poder da dominação pessoal que passa para impessoal. Aí eu fico pensando assim, mas talvez, se a gente pega o Karatani, não seja tudo impessoal, só que aí, digamos assim, o tecido de impessoalidade muda. Não sei. Pensando alto também. Eu fico pensando assim, eu acho que tem uma distinção, é que a pergunta, né? A pergunta é por que, digamos assim, no regime social em que nós vivemos e a maioria do planeta vive, por que historicamente a forma de mercadoria e tudo que ela implica, ela necessariamente não tolera outras formas de troca? Né? Historicamente, ela vai se expandindo e ela chega ao ponto de destruir qualquer coisa que esteja fora dela. Sim. Né? Eu não conheço nenhum caso de uma sociedade que começa, digamos assim, a entrada para o capital e não para. Né? Enquanto sociedades, por exemplo, você pega, sei lá, o Império Romano, obviamente ele tem uma base de produção escravista, né? Mas o Banage vai falar isso, ele fala assim, ok, beleza, né? Roma operava com escravos, mas você pode dizer que existe um modo de produção escravista? E ele diz que não, assim, porque justamente o escravismo, apesar de ele ser preponderante numericamente, ele, para funcionar na sua própria dinâmica, ele não precisa destruir os outros. Ele pode dominá-los, ele pode subordiná-los, mas ele não precisa se impor com uma abstração sobre todo o resto da sociedade. Então você ainda pode ter pequenos camponeses, você ainda pode ter silvicultores, você ainda pode ter pastores. Assim. Claro que existem guerras de expansão baseadas no fato que você precisa de trabalho escravo, mas não chega ao ponto de destruir tudo no seu caminho. Assim. Como, digamos assim, a relação entre trabalho e mercadoria que a gente tem no capital,
ela, em larga medida, ela conseguiu fazer isso e, tipo, não foi por má vontade ou foi por maldade, sei lá, dos ingleses, né, dos americanos, sei lá o quê, né? Ele nesse sentido, tem essa impessoalidade. Eu não gosto do termo impessoal porque parece aqueles estudos da modernização, assim. Tipo, o problema com aquele sociólogo americano, o Parsons, ele diz isso, né? Tipo, os latino-americanos são pessoais e nós americanos somos impessoais. E aí é por isso que você explica as diferenças entre toda a história desses países. E, obviamente não é assim, né? Mas o termo não é muito bom, mas eu acho que tem não mais abstração, menos abstração, mas como que você lida com essas diferentes determinações, assim. Não sei. Por exemplo, né, os povos do Potlatch, eles praticavam escravidão, mas são sociedades escravagistas, do mesmo jeito que o Império Romano era uma sociedade escravagista, ou sei lá, o Brasil, por boa parte da sua resistência foi. Tipo, não tem uma unidade aí, da mesma forma que, ok, você tem o capitalismo chinês, você tem o capitalismo americano, mas assim, eles basicamente são a mesma coisa, né? Claro que com diferentes geopolíticas grandes, mas assim, em níveis de uma certa abstração, tanto faz, assim. Para os investidores, em muitos sentidos, tanto faz. Mas tem uma coisa, assim, que eu fiquei pensando, que é uma pergunta, na verdade. Mas você diria, por exemplo, assim, que o Karatani, eu diria que, assim, que a maneira como ele sintetiza o modo B e o Estado o Estado obriga que os outros que estão do lado dele se tornem Estados ou pereçam. Uhum. Isso, digamos assim, seria a estrutura, o transcendental, não sei se é transcendental, mas assim, eu acho que esse seria o elemento que, assim como o capital dobra tudo para ter que ser mercadoria, né? Eu acho que é isso, né? Esse é o Estado, ele dobra tudo para que tenha que virar Estado. Só que aí, como o Estado também é definido por meio de fronteira, talvez isso não signifique que falou Renzo, talvez isso não signifique que tudo tenha que ser o mesmo Estado. Assim como no capital tudo tem que ser da mesma economia, né? Porque se o Estado é fronteiriço, então o máximo que você faz é que o mundo todo precisa ser estatizado, mas cada Estado à sua maneira. Né? Então, assim, você acha que isso faz sentido, assim, a partir dessa... Você não reproduz... Não é o escravagismo... Eu não sei. É o Estado que se... Eu acho interessante, assim, porque eu acho que sim, mas eu acho que numa anatomia e numa velocidade e num tipo de sujeição muito diferente. Assim. Sim. Eu acho que se você olhar digamos assim, para a história política do planeta Terra desde mais ou menos, sei lá, 5.000 anos de Cristo, obviamente, tipo assim, tem uma questão de por que parece que, se você olha para a história, é uma acumulação de estados, assim, né? Parece que tem uma certa lei que faz com que estados produzam outros estados. Eu acho que isso é uma parte da teoria política marxista que os anarquistas fizeram boas críticas. Acho que eles notaram que o Estado possuía seus próprios mecanismos de reprodução. Sim. Que o Estado cria sua própria realidade, né? Que ele impõe certas realidades. E isso pode ser tanto para um Estado capitalista quanto um Estado não capitalista. Eu acho que o que talvez um materialismo histórico possa adicionar, e talvez eu acho que tem muita historiografia sobre isso, que é interessante, é que ele faz isso de maneiras muito diferentes, né? Porque tem largos períodos da história humana onde estados muito centralizados convivem por muito tempo com sociedades que não são estatais ou são muito pouco estatais comparadas ao ponto de referência. A África, por exemplo, né? Você tem impérios, sabe, com burocracias, com exércitos permanentes, com tudo que a gente entende como Estado imperial, que convive com bárbaros, né, que eles entendiam como bárbaros, com tuaregues, com pastores, com sociedades tribais, e por muito tempo essas outras sociedades não se tornam Estados, elas só se tornam basicamente com um imperialismo europeu, assim, que impõe essas formas, né, mas os Estados não capitalistas, às vezes, parece que eles demandam um certo reconhecimento, porque eles têm que lidar com pessoas, eles têm que lidar com certas estruturas, mas eles não são
sabe, eles não são um consenso de Washington que impõe pacotes financeiros, assim, sabe? Sim. Ok, é uma metáfora meio caricatura, mas eu acho que tem essa coisa diferente, assim, em como que eles, digamos assim, vão se expandindo, né? Se você tem uma mitose estatal, né? Como que ela funciona. E eu acho que é aí que tem um núcleo de economia política que explica, talvez, esse tipo de movimento, assim. Mas aqui eu estou viajando. Não, mas eu acho que esse ponto é importante, sim, porque, inclusive, assim, se a gente pega, por exemplo, aquelas diferenças entre margem e submargem dos estados, né, que é uma coisa que ele vai trabalhar, acho que no capítulo seguinte, inclusive. Você consegue não explicar totalmente, né, mas assim, você consegue dar conta de que por que não é um consenso, que é o processo de surgimento de estados vai depender muito da situação de um estado em determinada localização, vai depender da, digamos assim, do que tem numa determinada região para que a coisa seja desejável ou não. Né? Enfim, vai ter uma série de condicionantes que vai fazer com que em determinadas regiões essa expansão ocorra maior ou menor, em maior ou menor velocidade. E também, eu acho, assim, a gente poderia dizer, e eu acho que tem um pouco a ver com essa crítica, talvez você falou, né, assim, digamos assim, essa naturalização do Estado, né, que é o Estado ele é uma estrutura que, como toda estrutura, ela vai ter a sua sensibilidade, né? Então, assim, eu acho que é perfeitamente viável que determinados grupos não estatais convivam na margem de um Estado e, ainda assim, para outros grupos que se constituem de outra forma desses grupos nômades ou periféricos, que aí eles precisem se estatizar, né? Então, assim, mas qual é o buraco aí que eu acho que, inclusive, está no Karatani também, que isso é muito difícil responder se a gente não tem uma teoria sobre a gênese do Estado. Porque a gente não consegue entender por que o povo, a comunidade nômade, ou até fixa, né? Por que ela não vira Estado, né? Assim, eu gosto muito do Clastres e toda essa crítica, digamos assim, da sociedade contra o Estado. Mas eu acho que falta tem um elemento, né, que o cara acho que ele também desliza, que a gente não consegue entender por que dois grupos, talvez muito próximos, um vai ser forçado a virar Estado e outro não, sabe? Enfim, eu não sei. Mas... não, uma coisa que eu lembrei, o James Scott, quando ele tem aquele livro Against the Grain, ele fala uma coisa muito interessante, que ajuda a entender um pouco a gênese do Estado. E ele fala uma coisa interessante, que ele fala assim, quando você começa a olhar o registro histórico, não como... Você tem que, tipo, mudar seus olhos, né? Quando você para de olhar o registro histórico não como um analista do Estado, mas como o analista de quem vive fora do Estado, você começa a perceber certas coisas. E a primeira delas é que o Estado, no geral, os primeiros Estados são um fracasso. Porque o registro arqueológico da Mesopotâmia, por 4.000 anos, você tem, basicamente, surgem algumas politeias, aí depois elas colapsam, passam décadas, séculos, aí surge outra, mas ela também não sustenta muito bem, vem uma guerra, vem uma doença, pum, colapsa de novo. E demora muito na história global para você ter o que a gente acredita ser o normal da nossa espécie, que é esses regimes fixos, assim, onde você nasce e morre sob o controle de um Estado, né? Tipo, bom, talvez isso esteja mudando, né? Mas, tipo assim, justamente essa fixidez do Estado-nação. E aí eu acho que isso é interessante, porque mesmo na crítica anarquista, eu acho que tem um certo vício historiográfico que foi sempre olhar as unidades políticas como se elas fossem as nossas unidades políticas. Então, quando você olha, assim, se você não se treinar, se forçar isso, acho uma coisa que realmente requer treinamento, se você pega, digamos assim, um documento escrito, sei lá, por um advogado do Império Romano, e aí o cara fala assim, porque é o Império, porque é a República, você vai ler esses termos, essa linguagem, como se ele estivesse falando, tipo, um advogado do TCU falando da República do Brasil. E não são as mesmas coisas, porque essas unidades não se estruturam da mesma forma. Sim. Então, e aí eu acho que quando você começa a olhar para isso, você entende porque o Império Romano nunca cai, de fato, né? Porque a gente acha que é um ovo que, tipo, crack, né? E aí a gema sai. Mas aí você entende o porquê tem, sei lá, revoltas que duram literalmente séculos, assim. Gália, por exemplo. Você tem revoltas de escravos que é tipo assim, não para. Você vive
tem uma geração inteira que vive, né, sob várias revoltas. Aí você fala, isso ainda é um Estado-nação do jeito que a gente entende? Aí eu acho que o que eu estava tentando falar é um pouco isso, assim, e ele meio que preconiza a criação de outros estados, porque ele só lida com outros povos na forma de estados. Mas ele em si não é aquilo que a gente entende muito bem como um estado, do jeito que a gente aprende na escola, sabe? O que é um governo, sabe? Tipo, tem o presidente, tem o Congresso, tem o Senado, tem a sociedade civil. Então, tipo, o que eu tô tentando falar um pouco isso, assim, que tipo, as coisas parecem ser um pouco mais confusas quando você olha o registro histórico. Uhum. Porque não existe tanta essa unidade referencial, sabe? Sim. E isso varia muito, né? Tipo, e eu acho que aí tem um problema de tradição ocidental. Porque acho que os romanos se entendiam muito assim, os gregos se entendiam muito assim. Nós somos unidades políticas fechadas. Atenas acaba aqui, depois a Esparta, papapá, e aí tem os persas, que eram sempre um modelo de tipo assim, de outra sociabilidade. Mas eu tenho a impressão que, sei lá, se você puxasse de um. Se a gente, sei lá, tivesse outra tradição, talvez não imperial chinesa, porque ela já é imperial chinesa, mas se você pegar, sei lá, tradição africana, tradição do sudeste asiático, dos reinos indianos, ou sei lá, né, dos incas e dos astecas, os astecas não se entendiam como um império fechado também, né? Tanto que tipo assim, o termo asteca é uma imposição exterior, né? Eles chamavam da Tríplice Aliança. Então, tipo, eu sinto isso, assim, que tipo, é um problema também de teoria política herdada de muito tempo atrás. Assim. Eu acho que tem problemas aí que realmente assim não. Eu, 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 eu acho assim, o que eu acho interessante no Karatani, pelo menos assim, que me faz assim achar que ele talvez consiga assim, não sei se resolver esses problemas, mas assim, eu acho que ele procura pelo menos assim, ele tem determinadas categorias que eu acho que são suficientemente vagas, Uhum. tem uma extensão de vaguidão que é suficientemente vaga para conseguir expandir além, para que haja uma noção de Estado além da, da noção Estado-governo, Estado-nação. Uhum. Né? Porque aí, de fato, né? Porque aí também tem um outro ponto de vista, né? Que assim, que o Estado ele vai ser, digamos assim, uma entidade que é definida pela sua capacidade, pela sua, primeiro, né? Internamente ele é definido pela presença de um exército e de uma burocracia, né? Que precisa ser paga, Uhum. né? Então, assim, mas ao mesmo tempo eu acho que, por exemplo, você falou assim das revoltas, desse caráter assim aberto dos conflitos, né? Eu acho que assim o Estado de fato ele é do ponto de vista do Karatani, ele é simplesmente assim, ele é essa estrutura em que há uma alienação do lugar do poder para além de uma das partes que compõe essa estrutura. Sim. Eu acho que assim, tentando reduzir o Estado de maneira muito abstrata, né? Porque assim, o que é a confederação, né? A confederação ela é uma estrutura em que o poder não é alienado das partes, né? É um poder imanente às partes, de modo que cada uma das partes, a todo momento, pode se soltar daquela situação. Mas, assim, de fato, assim, quando você pega algumas estruturas mais mistas, né, o pensamento do Karatani fica enrijecido, né, como qualquer tentativa de elaboração sistemática. Né? Como é que você faz com confederações tipo os mongóis, né? Que vão ter uma fluidez bizarra, que depois ele até comenta sobre os mongóis. Ele fala que os mongóis são fundados no modo A, né? Porque mais do que o dinheiro, o que contava ali era o crédito. Né? Mas, assim, eu acho que tem, digamos assim, tem que entender a coisa como uma espécie de métrica mesmo, né? Que você pode se aproximar, porque realmente, assim, eu acho que assim, a diferença entre o Estado
e a confederação é que você tem um processo de progressiva alienação da fonte do poder. Eu acho que eu diria isso também. Eu acho que é isso, assim, tipo, o Estado é justamente, ainda mais o Estado moderno, né? Ele é o que permite, mas que também determina e, de certa forma, obriga a atomização e alienação dos seus próprios sujeitos. Assim. O Estado moderno é essencialmente isso, assim. Ele basicamente, tipo, ele chega lá e fala assim, olha, você está livre da dádiva, mas ao mesmo tempo, e você vai ter que pagar um preço por causa disso. No momento que você se torna um cidadão, né? Tipo, eu acho que o Chinua Achebe, né, aquele escritor nigeriano, isso ele falando sobre o cristianismo, mas é interessante porque eu acho que se aplica ao Estado. Ele fala assim, o cristianismo deu muito certo na Nigéria porque ele chegava a grupos ou étnicos ou sociais, nesses grupos étnicos sempre marginalizados, e ele oferecia uma visão da vida onde você não precisava medir a sua existência social nessas ligações de dádiva ou de clã. Né? Você tem uma abstração que te permite existir como indivíduo, e isso ressoava muito bem para grupos oprimidos. Assim, falar assim, finalmente eu não tenho que viver sob o julgo de um crápula local, assim, basicamente um tiranete. Assim. Sim, do meu vizinho, do meu primo, né? Exatamente, é do meu primo, ou tipo do cara que vem aqui a cada 6 meses e, tipo assim, sei lá, escraviza metade da minha família, entendeu? E vai embora, ou tipo, né? Porque eu acho que é isso, assim, tipo, eu acho que tem uma questão de justamente de, tipo assim, essa abstração, ela é reconfortante, mas ao mesmo tempo a gente sofre dos efeitos dela, como bem sabemos. Todo mundo que está no Twitter sabe o efeito final do Estado, né? Que é tipo esse espaço vazio onde as pessoas falam coisas absurdas e é isso. Assim. O deserto do real, né? Dizia o Nietzsche. O Nietzsche não, o Zizek. Mas, tipo, eu acho que tem isso, assim. Aí acho que é justamente esse grau de abstração do qual você aceita, mas ao mesmo tempo que te sujeita também. Mas eu acho que isso é muito mais uma coisa do Estado tipo C do que o Estado tipo B. Tipo, eu não sei se um camponês francês do século XI ele falaria assim, sim, o senhor a quem eu tenho que trabalhar na propriedade do senhor, sei lá, 3 dias por semana, ele é o Estado, sabe? Ele é uma ordem abstrata que Mas ordena a minha vida. o Karatani tem uma teoria sobre o feudalismo. Ah, vai aparecer ainda do Vai, o feudalismo. feudalismo para o Karatani não é uma sociedade estatal. É interessante, Por isso que o capitalismo surge lá, porque você não tem nenhum poder que, que digamos assim, controlaria, né? que controla a circulação de dinheiro. Faz sentido. Então, assim, ele acha que não tem sociedade estatal no feudalismo, não tem sociedade estatal na Grécia, né? Todas as sociedades comerciais, que a gente reconhece como comerciais, ele acha que que são famosas por serem comerciais, que geralmente são periféricas. Elas são sociedades, eu acho, meio que estão na submargem de impérios. Então, assim, é muito o caso da Grécia, né? então, assim, eu acho que assim, o que eu acho que é interessante é, primeiro, nem tudo precisa ser Estado para você ter um mundo estatal. Isso é importante para o Karatani, eu acho. Assim. E também eu acho que, digamos assim, a expansão do Estado, né, que é o próximo tema, ela também não é como o dinheiro, né? O dinheiro, o comércio, ele é tipo velocidade infinita. Mas, assim, exército, organização administrativa, burocracia, tudo isso é muito lento, eu acho. Né? O crescimento do Estado ele tem essa dinâmica, né? Dessa lentidão, que eu acho que é uma lentidão própria do modo B, né? Que você não basta você... Porque o modo B é o mais pesado de todos. Eu fico imaginando assim, né? Tipo, ele é o mais pesado por quê? Porque você precisa pilhar, destruir, né? Ou seja, você precisa invadir, mas aí depois você precisa produzir um medo constante que permita você manter um domínio sobre a situação. Porque você não vai ficar pilhando e invadindo o tempo inteiro. Então, assim, ele tem uma densidade que eu acho que é diferente da dos outros. Né? Mas, assim... Hoje, mano, você queria falar, você tinha... há mó tempão. Não, tranquilo. A discussão estava rolando aí. Tranquilo.
Não, dessa última coisa que me falou, me ocorreu vagamente, assim, se não haveria, dá para pensar em afetos específicos também de cada modo de troca, né? O medo do modo B, a culpa no modo A, de certa maneira, né? Que fica uma obrigação para, a inveja no modo C, e por aí vai. Enfim. Mas isso foi um... Agora que você mencionou o medo, me surgiu só lançando aí. O que eu queria falar antes, eu não sei se vale a pena já falar agora, são duas coisinhas assim que talvez ajude a gente, não sei, né? Para mim, ajuda a pensar elementos que podem ser... Um elemento pode ser produtivo, eu pensar o Karatani, assim, em termos de pensar discursos de crítica da ideologia, que é talvez você fazer uma crítica da economia política a partir de uma dimensão que vem da teoria do poder, da teoria política, e fazer o vice-versa, né? No seguinte sentido, de que o fetichismo da mercadoria parece ser você dizer que as mercadorias circulam por si mesmas, né? E aí o ponto cego é dizer, não, mas tem pessoas ali que são fundamento dessa circulação, né? E o sentido inverso, né, na teoria do poder parece ser, não, as pessoas vão lá livremente e vão fazendo um contrato, não sei o que. Aí o que parece que você quer dizer, e você pode provar mostrando que assim funciona a economia. Não, tem uma dimensão autônoma aqui para além das pessoas que faz com que as coisas aconteçam e que essa gramática do contrato seja uma gramática, no mínimo, complicada, assim, né? Eu pensei que talvez dê para fazer esse salto de um campo ao outro e fazer uma crítica da ideologia em que um campo aponta o ponto cego do outro, né? Talvez, eu não sei o quanto dá para pensar a partir do Karatani isso aí, né? E o outro elemento é que eu sempre me lembro da introdução do Grundrisse lá, quando o Marx fala da relação entre produção, troca, circulação, produção, distribuição, troca e consumo, né? Troca, circulação. E aí, como ele diz que são todos os momentos do mesmo todo, né? Do mesmo todo em termos de processo, assim, né? Olhando o Karatani, assim, a princípio eu tenderia a esperar que quando ele fala de diferentes economias, né? E dando privilégio à dimensão da circulação, ainda assim teria que ter ali algum lugar para pensar onde é que fica a noção de produção aí, né? Pelo menos a expectativa que eu crio, que acho que tem a ver com o que o Felipe falou em relação ao trabalho, né? Não tem um trabalho da noção de trabalho, né, que aparece muito ligado à produção. Então fico, assim, também só pensando de maneira vaga e geral com uma questão dos afetos lá, que se não... onde é que ficaria aí a dimensão da produção, né? Nisso tudo, né? Enfim, esses três elementos que me ocorreram aí, que eu queria só lançar. Eu acho Mano, eu lembrei aqui... desculpa, Rafael. Não, fala. Uma anedota, assim, muito rápida, que, tipo, eu não sei... Acho que é o Boas que fala isso, eu não sei. Ele, tipo... É uma anedota no sentido que talvez ela seja mais uma... Ela é baseada em evidência... Fala? É o Franz Boas, né? Boas, eu entendi o Bozo. Eu falei, gente... Você imagina, né? Tipo assim, trazendo o teórico, né, do poder Jair Bolsonaro para o Congresso. Mas o Bozo, ele fala isso. De novo. Eu nem pensei no Bozo Bolsonaro, eu pensei no Bozo palhaço mesmo, né? O palhaço, né? Mas assim, é a aparência da essência, a essência da aparência, né? Tudo muito parecido hoje em dia. Mas é tipo assim, basicamente, sei lá, um cacique... O termo não é cacique, né? Nesse caso, mas enfim. Um cacique Lakota ou Dakota... do meio oeste dos Estados Unidos, ele precisa falar com alguém no governo americano. Sabe, ele, sei lá, estão botando o povo dele em reservas, tudo mais, e aí ele quer contestar isso, né? E aí ele fala assim, eu vou falar com os brancos. Aí um branco fala para ele assim, você tem que falar com o governo. Aí ele viaja até Washington, tudo mais, e aí ele reclama assim para outro indígena que também está em Washington, sei lá, porque ele fala assim, os brancos falam assim, sempre vai falar com o governo, vai falar com o governo, mas eu entro em todas as salas, eu entro em todas as reuniões, e eu nunca vejo esse tal de governo. Gente, é Kafka isso? É Kafka também? Não, mas assim, lembrou do Castelo, né? Ele tá sempre procurando... tipo, tem aquele conto da Muralha da China, eu acho, do Imperador, sei lá o quê, mas é muito isso, assim, eu acho que, tipo, que é no sentido de, tipo, embora o Kafka, acho que ele puxe mais para um lado de, tipo, assim, é uma abstração... talvez mais totalizante, né? Não sei, assim, porque no caso do processo, o K imediatamente aceita essa lógica, né? Na anedota indígena, o cara fica puto, assim, né? Mas, tipo, não sei.
Mas eu acho que isso é interessante, né? De tipo, justamente, historicamente, alguns grupos humanos se acostumaram, quando você vai falar de poder, você fala com... É mais fácil falar diretamente para o poder, digamos assim, né? E aí o problema nosso é o outro, né? De que, tipo, você tem que constantemente procurar as pessoas, mas as pessoas não resolvem nada, tudo mais. Eu não, de novo, eu não gosto dessa distinção entre o pessoal e o impessoal, mas eu acho que certamente tem uma questão de até que ponto os nossos governantes atuais, eles realmente são governantes ou eles são, digamos assim, tecnocratas, burocratas, no sentido, digamos assim, original do termo, né? De que com o capital, com o modo C, obviamente acontece uma burocratização em massa do governo, né? E acho que aí é Weber também. Weber, bom, Karatani certamente leu mais Weber do que eu, assim. Sei lá. Não, mas acho que a gente pode pensar, por exemplo, assim, no Brasil, a gente tem o modo B, que eu acho que é o modo dominante, né? Porque eu acho que é porrada e destruição. E só que assim, a coisa do toda coisa de você assim, a dinâmica dos favores, né? A figura do despachante, ela é um elemento de superação dessa abstração inencontrável, né? Então assim, eu acho que a existência do Estado, né, ela não implica o sumiço das outras, né? Agora, assim, uma coisa que eu estava pensando sobre o trabalho, que realmente, assim, onde está o trabalho nessa parte do livro, né? Aí eu fiquei pensando assim, talvez o problema é que a gente é meio viciado em encontrar, em pensar trabalho, porque a gente está num mundo que é o mundo do capital Estado-nação. Então, o trabalho, enquanto produção de mercadoria, é central. Mas se a lógica predominante não é a mercadoria, o trabalho que importa ali é ou seja, a reprodução social relevante daquilo não é a formação de uma classe de trabalhadores, é a formação de exército e mão de obra burocrata, né? Então, assim, os outros trabalhos, não é, eu acho que eles não existem, eles só não são é porque isso, é porque a gente não pensa em trabalho quando a gente pensa em exército e quando a gente pensa em burocracia, a gente já pensa. Mas quando a gente pensa em exército, quando eu penso em exército, eu não penso em trabalho. Mas acho que o que o Karatani marca muito ali no final é que você tem uma necessidade de pagamento do exército, né? Então, assim, eu acho que assim, o trabalho ele entra aí, né? Mas aí é isso, né? Aí a gente teria que dar um passo atrás, né? De entender que, assim, pelo menos assim, quando eu digo a gente teria que dar um passo atrás de entender no sentido de que a produção ela está ligada com uma dinâmica de reprodução social, né? Aquilo que é necessário para reproduzir essa sociedade, né? Então, assim, a mercadoria ela entra o Zon Hettel, que eu acho que fala isso muito bem, né? Todo o comércio, a estrutura do capitalismo é uma forma de você fazer uma síntese social entre produtores independentes, né? Né? O mercado é isso, né? Ele é uma síntese social. Só que a síntese social, né, é o que garante a reprodução de uma determinada sociedade. A síntese social do império, ela não tem a ver com produtores independentes, eu acho. Ela tem a ver, porque não é digamos assim, não é o elemento relevante dessa organização política. É o que te permite não ser um clã. É você alienar o que constitui o clã, né? Que é o quê? O poder militar e a relação de culpa. Né? O poder militar no sentido de que no clã todo mundo vai para a guerra, né? Todo mundo está sempre se vingando. Então você tira isso e você tira também a culpa com a burocracia. Então eu fico pensando que ele não precisa falar de trabalho, talvez seja a minha forma de tentar entender ou passar pano, né? Não, mas faz sentido. Faz sentido. Mas, fala, Germano. Você... O que eu estava pensando é se um pouco antes da sua fala, ela acabou indo ao encontro disso, que é o quanto também talvez seja preciso pensar a posição desde a qual o Karatani fala, né? Do ponto de vista epistemológico também e de condicionamento do modo do tipo de estrutura socioeconômica e política a partir do qual ele fala, né? Quero dizer assim, é porque quando ele fala desses 4 modos, assim, parece que ele está assumindo um ponto de vista transcendental acima da sociedade, assim, falando, olha, tem aqui esses 4 que a gente pode ver estruturando todo qualquer fenômeno social, esses 3, né? Depois o quarto esquisito lá e o pooling antes também meio esquisito aí nessa posição em relação aos modos A, B e C, né?
Então, parece que, assim, também talvez valha a pena fazer um esforço para tentar pensar que é essa perspectiva que é ocupada, ou pretende ser ocupada pelo Karatani, né? Porque eu acho que o mais imediato é a gente pensar que ele parece que está se colocando para fora, assim, e olhando de fora, descrevendo esse fenômeno de maneira neutra, desinteressada, enfim, com todas as aspas dessa palavra, porque eu não acho melhores agora, né? Então, porque, por exemplo, talvez não desse para pensar que o fato dele dar uma ênfase à dimensão da circulação é porque a gente, apesar de estar numa sociedade talvez que seja especificamente tem uma ligação com a produção, é uma produção de mercadorias, né? Ou seja, em que a troca, a circulação é fundamental, né? Por que talvez não é por isso que a dimensão da circulação, né, mesmo que seja pluralizada em diferentes modos, por que não é essa dimensão que é privilegiada em relação às demais, né? Do ponto de vista econômico, entende? Será que não tem a ver com a posição de alguém que fala desde uma sociedade capitalista e por isso que essas dimensões também ganham? Porque é uma mesma crítica que se faz o Marx. Bom, ele está desde uma sociedade capitalista, uma sociedade de trabalho, por isso que assim, algumas interpretações marxistas tendem a projetar a importância do trabalho para as outras sociedades nas quais elas não teriam, igual você falou agora, né? Porque talvez não dê para fazer a mesma operação com o Karatani, talvez, né? Então, olha só, você está projetando essa dimensão da troca como uma espécie de universal que se manifesta como modo A, modo B, modo C, mas por que isso a dimensão troca é a mais fundamental aí, né? Na caracterização desses diferentes modos que você fez, né? Eu não sei. Não sei se isso acho que atrapalharia o modo 8 bits do Karatani, né? Porque acho que tem que deixar uns pontos cegos, senão não funciona, me parece. Né? Tem que deixar ali uns pontos cegos, senão não funciona. Ou, outro lado, iria na direção lá da crítica da razão paralática, que a gente comentou no saudoso primeiro encontro lá do grupo. Sei lá. Enfim, vocês falando besteira aí. Não, eu acho que não tem besteira, não. Eu acho que, na verdade, esse livro é muito... O caráter bom dele, o caráter do Karatani, é que tem algo meio open source, assim. Pelo menos é assim que eu entendo. Né? Porque, realmente, assim, não... Tem algumas coisas que eu acho que são magnificadas, porque eu acho que ele tem um ponto de chegada também, né? Digamos assim, no sentido de que, assim, ele está apresentando umas ferramentas, mas, ao mesmo tempo, ele também é relevante para ele que ele está querendo contar uma história sobre um determinado impasse que ele fala na introdução, né? Então, assim, talvez é por isso que ele está cagando para a relação do modo B com o modo A nas sociedades clânicas. Porque isso não é a nossa história, né? Talvez, assim, de um ponto de vista anarquista, não que o Karatani seja anti-anarquista, pelo contrário, né? Mas talvez, assim, para alguém que tem essa vibe meio anarco-primitivista, sem nenhum juízo de valor aqui, faça sentido investigar a estrutura do modo B nas sociedades clânicas, né? Porque aí você tem um elemento que vai ser relevante para a crítica de sociedades lentas, em escala reduzida, né? Se você tem essa pira, né? Aí eu acho que realmente isso se torna importante. Né? Mas, gente, eu ia sugerir a gente continuar a nossa discussão na semana que vem. A gente retoma de onde a gente parou. Acho que, assim, esse foi um daqueles encontros, né, que a gente andou muito sem... a gente andou sem andar para frente, né? Porque eu sou uma pessoa meio neurótica, então eu sempre fico frustrado com isso, mesmo quando eu sei que foi bom o encontro. Não sei se vocês têm esse problema também, eu espero que não. É sempre muito bom. Espero que vocês não tenham essa neurose específica. Alguém que quer fazer valer o modo D. Mas eu odeio o modo D. Eu tenho... Porque tipo, é a coisa meio ad hoc, assim, dele, né? Ele vai, diz, tem essa porra aí, né? Enfim, parece que é a partir dessa perspectiva... Eu estava tentando conversar a partir do que você disse, né? Que, bom, para alguém anarco-primitivista seria importante, então para a perspectiva dele seria importante. Bom, qual seria a perspectiva dele? Talvez a comunista do modo B. Né? Não, mas eu acho que você tem razão. Acho que tem razão mesmo. E talvez é por isso que eu acho que dê para, pelo menos para mim, né? Por isso que eu critico o modo B. Né?
porque a minha perspectiva não é essa. Mas vai melhorar. Quando a gente chegar no comunismo, Brenda, a internet de ninguém vai falhar. Porque a gente não vai precisar se comunicar mais com o outro, entendeu? Então não vai ter falha de comunicação. A comunicação vai ser plena, porque vai ser só tubos alimentando a gente. Que horror, né? Mas tem. É... Mas eu me solidarizo com essa frustração. Desculpa aí se a gente atrapalhou o prosseguimento. Não. Mas aí a gente continua na semana que vem no meio. A gente continua, eu vou falar para o Michael que ainda não vai ser esse momento dele. O Heitor já está zoneando aqui mesmo. Tá. Vou deixar o Heitor zonear, então. Gente, então a gente se fala e se vê semana que vem, tá certo? Abraços para todos, beijos. E obrigado aí, gente. Semana. Abraço. Tchau. Tchau, filho. Tchau. Tchau, Heitor. Tchau.